Reunidos para celebrar esta liturgia, disponhamo-nos a não fechar o coração, a fim de que, ao lado de Jesus, caminhemos livres de todas as obstinações e amarras do mal, que nos impedem de viver dignamente. Que hoje você permita que o Senhor toque nos seus lábios e expulse toda a mudez espiritual da sua vida. Volte a rezar, volte a dialogar com quem você ama, e escolha, de uma vez por todas, caminhar e recolher os frutos da vida ao lado do Cristo. Terceira semana da Quaresma, quinta-feira. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e, se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor, vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo esteja convosco. O evangelho de hoje começa com uma cena de libertação impressionante. Jesus expulsa um demônio que deixava um homem mudo. Minha irmã, meu irmão, vamos pensar no significado espiritual profundo dessa mudez. O inimigo de Deus adora nos deixar mudos. Ele quer nos calar para que não peçamos perdão, para que não consigamos dizer eu te amo ou me desculpe dentro de casa, para que não tenhamos coragem de defender a justiça e, principalmente, para que a nossa voz não louve a Deus. Quando Jesus entra na vida desse homem, a primeira coisa que ele devolve é a voz, é a dignidade de se comunicar e de ser livre. Mas, diante desse milagre maravilhoso, a reação de algumas pessoas na multidão é assustadora. Em vez de se alegrarem com a cura do irmão, eles cruzam os braços e acusam Jesus. É por Belzebu que ele expulsa os demônios. Minha irmã, veja como o cinismo e a inveja cegam o coração humano. Aquelas pessoas estavam diante do próprio Deus, vendo o bem acontecer, mas preferiram criar uma desculpa maldosa a ter que aceitar a verdade e mudar de vida. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Vemos uma pessoa que vivia no erro se converter, ou alguém prosperar honestamente, e em vez de darmos glória a Deus, nós dizemos, isso é falsidade, ou deve estar querendo se aparecer. Nós duvidamos da graça de Deus agindo no outro, porque o nosso próprio coração está endurecido e dividido. Jesus, porém, não se intimida com a calúnia. Ele nos revela uma verdade que deve ser o nosso conforto hoje. Ele é o homem mais forte. O inimigo pode até tentar guardar a casa, tentando nos manter reféns dos nossos vícios, das nossas depressões e das nossas amarguras. Mas quando Jesus, o mais forte, chega, ele arranca a armadura do mal e nos resgata. Jesus tem poder sobre qualquer força que esteja amarrando a sua vida hoje, meu irmão. É o dedo de Deus agindo na sua história. No entanto, o Evangelho termina com um ultimato de Jesus que não deixa espaço para meios termos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Meu irmão, minha irmã, na vida espiritual não existe muro. Não dá para ser cristão apenas na igreja e viver as regras do egoísmo lá fora. Não dá para seguir a Deus pela metade. Jesus exige uma decisão inteira. Que hoje você permita que o Senhor toque nos seus lábios e expulse toda a mudez espiritual da sua vida. Volte a rezar, volte a dialogar com quem você ama e escolha, de uma vez por todas, caminhar e recolher os frutos da vida ao lado do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.